Olá, gente, tudo bem? Nós somos o canal Educação Simplificada e hoje nós vamos trazer um vídeo para vocês explicando um pouco sobre o SAEB e o IDEB, dois sistemas importantíssimos para a educação nacional. Nós iremos, através desse vídeo, explicar para vocês como funciona o cálculo para chegar até o IDEB e também iremos disponibilizar uma planilha que faz esse cálculo para você. Hoje, quem vai ficar responsável por esse vídeo é o professor Jefferson de Oliveira. Sou mestre em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora e atualmente sou diretor escolar de uma escola de ensino médio. Primeira coisa que a gente tem que entender, gente, é que o SAEB e o IDEB eles têm uma relação muito íntima. Para que haja o IDEB, eu preciso da avaliação SAEB, porque o IDEB vai ser o índice que vai medir o desenvolvimento que está acontecendo na educação a nível nacional, enquanto o SAEB é um conjunto de testes que vai avaliar os alunos em português e matemática. Então, para a gente tentar entender de forma simples e prática do nosso dia a dia, eu posso comparar que o SAEB é como se fosse a prova do professor na escola. Essa prova ela vai ser atribuída uma nota e essa nota, ela, para que chegue até o diário do professor, pode passar por alguns processos de mudança, como por exemplo um trabalho ou atribuição de pontos extras. Quando chega no diário, aí sim vai para a média final. Então, nós vamos comparar então o IDEB com essa média final que vai para o diário. Ou seja, o SAEB ela atribui uma nota para o aluno, e o IDEB pega essa nota e, juntamente com outros fatores, transforma em um número. Outra coisa também que a gente tem que entender é que há uma diferença na questão das escalas de pontuação e proficiência dessas provas. O SAEB ele tem uma escala em português e matemática que vai variar aí de 125 a 450 pontos em matemática e 125 a 400 pontos em português. E o IDEB ele vai ter uma escala de 0 a 10. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender nesse vídeo é que para que eu transforme o SAEB em IDEB, eu vou ter que transformar essa escala do SAEB nesses pontos de 100 até 500 pontos em uma escala de 0 a 10. E é aí que vai entrar o cálculo que nós vamos ver hoje. Então, só para a gente fechar a nossa explicação, o SAEB é um teste, é uma avaliação que é aplicada aos alunos a nível nacional, e o IDEB seria então a pontuação, seria o que o aluno conseguiu aprender ao longo desses anos juntamente com a escola. Então, o primeiro passo para a gente começar a entender é conhecer a nomenclatura dos termos que estão dispostos nessa forma. A forma para você conseguir o IDEB é essa aqui. IDEB é igual a IN vezes IP. Nós vamos explicar esse IN e IP para que você consiga entender como funciona esse cálculo. Primeira coisa é a gente tentar entender o que é esse N. Gente, esse N em alguns documentos é chamado de indicador de desempenho. Em outros documentos ele vai dizer que esse N seria a média da proficiência em língua portuguesa e matemática. Para resumir a nossa história, o IN, gente, vai ser a nota do próprio SAEB. Aquela nota que o aluno recebe, que a gente acabou de ver, que vai de 125 a 450 ou 400, dependendo da disciplina. Porém, esse N tem que ser transformado em escala de 0 a 10, como a gente falou anteriormente. Então, o IN, gente, vai ser o SAEB. Eu costumo falar para quem estuda comigo que para eu tentar lembrar desse caso, eu lembro que esse N de IN vai ser N de nota. Então, esse IN seria a nota do SAEB, ok? Mas não esquecer que essa nota ela tem que ser transformada e tem que ser padronizada de 0 a 10. O segundo ponto é o IP. O IP em alguns documentos é chamado de indicador de fluxo, mas também é conhecido como indicador de rendimento. Mas para resumir para a gente, eu vou chamar ele de fluxo. Lembrando que o fluxo vai envolver a questão da aprovação, reprovação e abandono escolar. Então vamos começar o vídeo. Como se calcula o IP? Gente, o IP ele é um pouco menos complexo que o IN. Então eu vou começar pelo IP, apesar de que na fórmula começa com o IN. Tá, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que lembrar é que o IP é o fluxo, tá certo? Que envolve aprovação e reprovação e abandono escolar. Mas vamos para o que interessa. O IP a gente vai calcular da seguinte forma. Eu vou pegar a média das taxas de aprovação de todas as séries
da etapa avaliada e vou fazer uma média harmônica. Lembre-se que não pode ser uma média aritmética, tem que ser uma média harmônica, que é um pouco diferente. Então o que acontece? Vamos supor que eu sou diretor de uma escola de ensino médio. Na minha escola tem o primeiro, o segundo e o terceiro ano. Como é que eu vou conseguir o meu IP? O primeiro passo é eu pegar a taxa de aprovação do ano que foi avaliada a minha escola, pegar essas três e tirar uma média harmônica. Depois que eu faço isso, eu vou dividir esse resultado que eu obtive por 100. Por que eu tenho que dividir por 100? Porque o IP ele sempre será um número entre 0 e 1. Então, o máximo do IP sempre será 1,0. Por isso, de dividir por 100. Para nota de curiosidade, essa seria a fórmula harmônica. Gente, para se tornar um pouco mais objetivo a nossa aula, eu vou tentar mostrar para vocês um modelo de uma escola, como acontece realmente na prática. Esses dados são de uma escola existente, real, já são dados do IDEB e eu quero mostrar para vocês como é que funciona então o IP na prática. Olha só, nessa escola, a primeira série teve 96% de aprovação, a segunda série também 96% e a terceira série 100% de aprovação. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir, eu vou fazer uma média harmônica desses números, tá ok? E vou obter um número. Nesse caso aqui dessa escola foi 97. Depois que eu obtenho essa média harmônica, eu vou pegar esse número e dividi-lo por 100. Depois que eu divido esse número por 100, aí sim eu já tenho o meu IP. Olha como é simples. Então, só recapitulando, eu vou pegar a taxa de aprovação das séries daquela etapa. Por exemplo, se for ensino fundamental das séries iniciais, vai ser do primeiro ao quinto. Se for fundamental das séries finais, do sexto ao nono, faço a média harmônica. Depois que eu tenho um resultado, eu divido por 100 e automaticamente eu já tenho o meu IP. Por isso que eu falei há pouco que o IP o máximo vai ser 1.0. Você está percebendo aí que nessa escola tem um IP de 0,97. E esse IP nós vamos daqui a pouco utilizar dentro da forma para você observar como é interessante. Então guarda aí esse número 0,97 para a gente dar continuidade ao vídeo. Agora nós vamos para um cálculo um pouco mais complexo, mas que nós vamos tentar explicar de uma maneira bem simplificada. Por isso eu quero nesse momento pedir permissão aos professores de matemática para que a gente explique, não com um cunho muito técnico, mas para que qualquer cidadão que venha assistir esse vídeo consiga entender como funciona esse cálculo. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que esse N é o SAEB, lembra? E N, o N de nota do SAEB. Então, como é que vai funcionar? Eu já falei no vídeo que esse N eu vou ter que transformar a nota do SAEB lá de 125 a 450 em uma escala de 0 a 10, porque o SAEB ele vai ser sempre uma escala de 0 a 10. E essa escala que eu vou transformar, eu vou chamar de nota padronizada. Por isso que está aí destacado aí no vídeo esse nomezinho, nota padronizada. Então, quando você escutar o termo nota padronizada, isso quer dizer que eu transformei a nota do SAEB em uma escala de 0 a 10, a mesma escala que a gente utiliza nas escolas. Depois que eu tenho essa informação, nós precisamos então entender como acontece o cálculo. Gente, para que a gente consiga fazer esse cálculo, transformar aquela escala de 125 em uma escala de 0 a 10, eu vou utilizar essa fórmula. Não se preocupe, eu vou explicar daqui a pouco como é que a gente faz essa fórmula, como é que funciona, para que fique entendido. Mas por enquanto eu quero continuar apenas para você entender como funciona o IN. Então depois que eu aplico o número do SAEB nessa forma, eu vou pegar o resultado que eu tive em matemática e em português, vou fazer uma média aritmética, aqui sem aritmética, lá no IP era uma média harmônica, e o que der de resultado nessa média vai ser o IN da escola. E aí sim, depois eu vou multiplicar IN vezes IP. Mas vamos então para o que interessa, que é ver como é que eu consigo transformar essa escala. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma escola, vou pegar a mesma escola, e pegar suas notas no SAEB. Olha só, essa escola ela teve 263,24 em português e 270,06 em matemática. Eu vou começar a fazer o cálculo
pelo português, depois a gente faz matemática. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, é começar a fórmula. A fórmula vai começar com esse termo, NP, LP é igual. Aí vamos lembrar, esse NP, gente, significa nota padronizada, porque o que eu quero transformar aquela nota do SAEB em uma nota padronizada. Esse LP é de língua portuguesa. Então vamos lá, o primeiro passo que eu tenho que colocar é a nota da escola, ou do município, ou até do próprio estado, né? Dentro da forma. Então o primeiro passo é colocar o número. Olha, o número foi 260,24, é a primeira coisa. A partir de agora, a gente vai aparecer alguns números que eu vou colocar aqui na tela, mas eu vou explicar daqui a pouco, certo? Olha só. 263 é a nota de português, eu vou diminuir por 117. Meu pai, de onde é que surgiu esse 117? Calma aí que eu vou explicar. Depois que eu fizer essa subtração, eu vou dividir esse resultado por 451 menos 117. Olha, mais número apareceu estranho aí na nossa tela. E por último, nesse resultado, eu vou multiplicar vezes 10. Então vamos lá para o que interessa. O que é esse 117 e o que é esse 451? Gente, esse 117 a gente vai chamar de limite inferior. O que é esse limite inferior? Gente, esse é o limite inferior da média de proficiência de língua portuguesa do SAEB de 1997. O cálculo do SAEB, ele utiliza essa proficiência do SAEB de 1997, o cálculo do IDEB, desculpa. Ele vai utilizar limite inferior e superior tanto de português como matemática. Então, o que você está vendo aí, esse 117 que se repete, é o limite inferior das médias do SAEB de 97. E esse 451 é o limite superior. Resumindo, gente, o que seria a fórmula? Seria nota padronizada de língua portuguesa é igual a 263,24 menos o limite inferior. Abaixo você vai colocar o limite superior menos o limite inferior e dividir por 10. Lembrando, gente, que essa é uma escola de ensino médio. Se você quiser fazer do ensino fundamental, séries iniciais, ou do ensino fundamental, séries finais, aí você vai ter que modificar o limite inferior e superior das disciplinas, porque são escalas um pouco diferentes. Eu vou mostrar aqui no próximo passo. Gente, essa é a tabela de limites que tem num documento do SAEB, que eu vou enviar para vocês aqui pela descrição do vídeo, você vai poder baixar, mas se você observar, essas são os limites que a gente tem que colocar lá no cálculo, certo? Lembrando que aí tinha quarta série e oitava série, porque em 97 ainda eram quarta e oitava, hoje nós temos quinto e nono ano, é só substituir isso, tá certo? Então você pode observar os limites. Continuando, eu peguei nota do SAEB menos limite inferior sobre limite superior menos limite inferior vezes 10. E faço esse cálculo, eu vou ter o resultado da nota padronizada de língua portuguesa, que nesse caso foi 4,38. Partindo agora para frente, nós vamos então ver agora a nota do SAEB de matemática, que vai ser o mesmo processo, ou seja, NP, nota padronizada de matemática, é igual. Primeira coisa, lembre-se, é a nota do SAEB, a média do SAEB. A média do SAEB dessa escola foi 270,6. Depois, eu vou subtrair pelo limite inferior, nesse caso o limite inferior de matemática, o limite inferior lá de 1997. E esse resultado eu vou dividir pelo limite superior de matemática menos limite inferior de matemática, que lá no cálculo vai ser esse, certo? Só para lembrar, por último eu vou multiplicar por 10 e para você lembrar novamente, esse é o limite inferior de matemática e esse é o limite superior. Quando termina isso, eu vou ter esse resultado. Pronto, eu já tenho a nota padronizada de língua portuguesa e de matemática. Depois disso, a gente viu há pouco, eu vou fazer uma média aritmética. Essa média aritmética vai dar o meu IN, que é a nota do SAEB. Ok? Então, esse é o cálculo. Então, o próximo passo é a gente calcular realmente o IDEB, que é o IN, lembra? O N de nota do SAEB, e o IP, que é o fluxo. Então, eu vou continuar com essa mesma escola, porque são dados reais e eu acho que é algo que nos deixa mais fundamentados pelo que a gente está falando. O IN dessa escola, lembre-se que foi 0, o IN, aliás, desculpa, foi 4,42, que foi a nota padronizada que a gente obteve depois que eu utilizei aquela fórmula e padronizei as notas de português e matemática. E o IP 0,97 é o fluxo. Se eu multiplicar esses números, eu vou ter
exatamente o IDEB dessa escola. Lembrando que o IDEB vai ter apenas uma casa depois da vírgula. Então, esse é o cálculo. Eu quero mostrar para vocês agora, gente, a planilha que a gente desenvolveu para facilitar a vida de vocês um pouco, certo? Essa é a planilha que vai estar na descrição. Caso você tenha algum problema, mande um e-mail para a gente. Eu vou deixar o e-mail também na descrição. Olha como é simples. Eu vou utilizar aqui na parte inferior da tabela, você tem 3 abas. Ensino médio, fundamental 2, que seria as séries finais, e fundamental 1, séries iniciais. Aqui já está todo o cálculo que eu expliquei aqui, tá certo? Para que vocês possam entender. E aqui já está o resultado daquela escola. Para a gente entender melhor, eu vou aqui excluir esses dados aqui para a gente fazer novamente para você ver. Então, o que vai acontecer? Como a escola de ensino médio tem 3 séries, eu coloquei 4 porque algumas escolas têm até o 4º ano, dependendo se é uma escola federal. Então, vamos lembrar aqui. O primeiro ano dessa escola teve 96% de aprovação, o segundo também teve 96% e o terceiro teve 100%. Depois que eu faço esse cálculo, eu vou ter o IP, que é de 0,97. Depois eu vou colocar a nota do SAEB de língua portuguesa, que nessa escola foi 263,24. Ok? E por último eu coloco a nota do SAEB de matemática, que dessa escola foi 270,06. Depois que eu dou um Enter, pronto, eu já tenho aqui, olha só, tanto o IP, o IN e por último o IDEB. Então eu espero que essa planilha ajude a vocês, certo? Qualquer dúvida, entre em contato, comenta o vídeo, diz o que gostou, o que não gostou, certo? Que vai ajudar a gente demais. Por último, eu só quero pedir para vocês curtirem o canal, compartilhar com os amigos e até a próxima.